Pronto, bom dia, pessoal. Vamos começar essa aula aqui. A gente vai falar mais sobre as integrais definidas e também as indefinidas. Vamos trabalhar mais técnicas de integração. Na última aula a gente falou sobre, bem, na aula retrasada, né? A gente falou já sobre integrais, né? Sobre o teorema fundamental do cálculo, sobre como que a gente usa integrais para calcular áreas, por exemplo. A gente também viu isso na última aula falando sobre o cálculo de área entre curvas. Na aula passada, a gente viu duas estratégias iniciais de integração, que são a integração por substituição e a integração por partes. Hoje a gente vai trabalhar mais duas estratégias de integração que são voltadas para funções trigonométricas, certo? Então, a primeira parte da aula vai ser para falar sobre integrais trigonométricas e a segunda parte vai ser substituições trigonométricas. Então, tudo vai ter a ver com trigonometria, mas vocês vão ver que por abordagens um pouquinho diferentes. Então, integrais trigonométricas. O que é que eu estou falando aqui? Eu vou explicar o que é que eu quero fazer, mas com exemplos do que com, tipo, teoria geral por trás, para depois fazer os exemplos, tá? Vamos começar já com os exemplos e aí vocês vão ver o que é que eu estou querendo falar. Então, vamos começar com essa integral aqui. Integral do cosseno ao cubo de x. Lembra que aqui, como é uma integral indefinida, eu tenho que deixar a primitiva, né? Tenho que deixar uma primitiva que eu encontre, mais a constante de integração, porque a integral indefinida, ela pega o conjunto, pega a família de todas as primitivas para essa função que está aparecendo aí, que é o cosseno ao cubo de x, tá certo? Então, ela vai me dar, basta descobrir, né, uma primitiva, basta descobrir quem é uma primitiva, e depois, para passar de uma para todas, basta adicionar a constante. Certo? Isso aí o que garante para a gente é um teorema que a gente viu na segunda parte do curso, chamado Teorema do Valor Médio. Então, nesse caso, o que a gente vai fazer é o seguinte. Então, por que tem uma aula específica sobre integrais trigonométricas? Para resolver essa integral, eu vou fazer uma substituição. Mas tem uma manipulação inicial que eu tenho que fazer com essa integral, que é a seguinte. Vê só, eu vou começar escrevendo isso como cosseno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Bem, até aqui eu não fiz nada, né? Só fiz escrever cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Só que agora eu vou pegar aquele cosseno ao quadrado que tem ali e vou usar a relação fundamental da trigonometria, que diz que cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x dá 1. Tá certo? Portanto, jogando o meu seno ao quadrado para o outro lado, a gente fica com cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Beleza. Portanto, essa integral agora vai ficar assim. Ó, integral, aí cosseno ao quadrado vai ser 1 menos seno ao quadrado de x, vezes cosseno de x dx. Pronto. Agora, a função ainda é a mesma função. Eu não alterei ela, eu só escrevi de outra maneira, certo? Só escrevi de outra maneira. Mas tem uma forma mais simples de resolver agora, por substituição. Lembra que eu falei que a integração por substituição, ela vem de que forma? Quando eu escolher qual vai ser a minha nova variável, na derivada dela, tem que aparecer uma outra parte da expressão que também aparece na integral. Então, por exemplo, se eu chamar a minha variável nova de seno de x, tá? Então, se eu escrever u como seno de x, beleza? Se eu escolher u como seno de x, então, quem vai ser quem vai ser o du, se u for seno de x? Se u for seno de x, quando eu fizer a minha derivada, a derivada do seno fica o cosseno. Então, se u for seno de x, du vai ser o quê? Cosseno de x dx.
Vocês estão vendo o mouse mexendo quando eu estou mexendo aqui? Sim ou não? Eu acho que o Google Meet está meio bugado. Sim, sim, sim. Beleza, o Google Meet está meio bugado que eu não estou vendo as reações de vocês. Quando vocês colocaram legal aí, provavelmente eu não vi, tá? Só apareceu os nomes de vocês subindo na tela, mas não apareceu que símbolo que vocês apertaram. Mas aí, beleza. Se vocês, quando vocês quiserem falar algo, se vocês puderem escrever no chat, ou então abrir o microfone mesmo e responder, fica melhor para mim hoje. Tá bom, então se eu chamar U de seno de x, se eu chamar U de seno de x, aí o du vai ser cosseno de x dx. Cosseno de x dx. E aí eu simplifico a minha expressão agora. Vai ficar assim, ó. Integral de... Bem, substituindo u por seno de x, 1 menos seno ao quadrado de x vai ser 1 menos u. Vai ficar 1 menos u aqui. E cosseno de x dx vai ser o du. Então, eita, desculpa, vai ser 1 menos u ao quadrado. Pronto, 1 menos u ao quadrado. E o cosseno de x dx vai ser o du. Pronto, então agora ficou uma integral que é muito mais fácil de fazer, porque é uma integral de uma função polinomial. 1 menos u ao quadrado é uma função polinomial aqui. Então, eu tenho que ver, em relação a u, quem é a função que, se eu fizer a sua derivada, vai dar 1 menos u ao quadrado? Eu pego a integral do 1, que seria uma primitiva do 1, que é u, tá certo? E uma primitiva do u ao quadrado. Lembra que quando eu pego para integrar, né, para fazer alguma primitiva para u elevado a n, eu aumento 1 no expoente e divido pelo novo expoente, porque funciona como o contrário, né, o inverso daquela regra de derivação que a gente trabalhou lá no comecinho da disciplina. Né? Quando eu derivo o elevado a n, o n abaixa multiplicando e eu diminuo 1 no expoente. Então, quando eu integro o elevado a n, para compensar isso, eu tenho que aumentar uma unidade no expoente e tenho que dividir pelo novo expoente. Ou seja, isso aqui vai dar u, que é a integral lá do 1, a primitiva do 1, menos u ao cubo sobre 3. E como é uma integral indefinida, fica mais a constante de integração. Só que se eu deixar assim, eu estou deixando a resposta em termos da variável nova, u. E a integral ela iniciou em termos da variável original, que era x. Então eu tenho que voltar para a variável original. Voltando para a variável original vai ficar o quê? Como u é seno de x, vai ficar seno de x menos seno ao cubo de x sobre 3 mais a constante. Tá certo? Mais a constante. Tá ok, pessoal? Alguma dúvida? Vocês entenderam isso, né? Pronto, beleza. Maravilha. Então vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Vamos trabalhar agora com esse daqui mesmo. Não vamos modificar tanto, não. Vamos pegar simplesmente cosseno ao quadrado de x dx. Certo? Então, fazendo com cosseno ao quadrado de x, eu poderia tentar pensar em fazer do mesmo jeito, já que eu já fiz para o cosseno ao cubo de x. Tá? Mas não vai funcionar, porque qual era a ideia do outro exemplo? Era que como era cosseno ao cubo, quando a gente separava um cosseno ao quadrado, a gente conseguia fazer com que esse cosseno ao quadrado virasse um 1 menos seno ao quadrado, e aí usava a substituição, porque chamava u do seno, e aí na sua derivada pegaria aquele outro cosseno que apareceria ali, certo? E daria para fazer assim. Nesse caso, não dá para fazer isso, porque eu não tenho como deixar um dos cossenos separados. Então, eu tenho que usar outra estratégia. Vocês conseguem ver que tem que ser diferente? No outro caso, como era uma potência ímpar do cosseno, eu conseguia separar com cosseno ao quadrado
beleza? Conseguia deixar com cosseno ao quadrado e deixar separado dos cossenos que seria englobado com o dx na hora que eu fizesse a substituição, tá? Nesse caso não dá, porque eu não tenho como deixar esse cosseno ao quadrado, como deixar esse cosseno de x separado, porque a potência é par. Então eu tenho que usar uma outra abordagem aqui. Essa outra abordagem consiste no seguinte. Bem, a gente já usou, ainda agora, a relação fundamental. A gente usou que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Então, 1 é igual a isso. Eu já comentei também no começo da disciplina, quando a gente fez a derivada do seno e a derivada também do cosseno, que tinha essas fórmulas aqui, ó. Cosseno de A mais B e cosseno de A menos B. Cosseno de A mais B é cosseno de A cosseno de B menos seno de A seno de B. E também, né, cosseno de A menos B, aí dá cosseno de A cosseno de B mais seno de A seno de B. Beleza. Então, o que é que vai dar se eu fizer cosseno de 2 vezes x? Cosseno de 2 vezes x. Cosseno de 2 vezes x é a mesma coisa que cosseno de x mais x. Então, seria usar essa fórmula aqui, em que o A é x e o B também é x. Então, o que é que dá? Vai dar cosseno de x, então cosseno ao quadrado de x, menos seno de x, seno de x. Então, menos seno ao quadrado de x. Ou seja, por um lado, eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, e também que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado é igual a cosseno de 2 vezes x. Cosseno de 2x. Tudo bem até aqui? Sim. Beleza. O Meet está melhorando já aqui e as reações estão aparecendo, tá? Então, se quiserem só dar o legal, já está resolvendo agora. Naquele começo lá que ele estava muito estranho mesmo e não estava aparecendo nada para mim. Pronto. Então, eu sei que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. E também sei que cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado dá cosseno de 2x. Então, vê. Seria mais fácil de a gente integrar se fosse cosseno ao quadrado de x ou se fosse cosseno de 2 vezes x dentro daquela integral. Cosseno de 2x é muito mais fácil de integrar. É uma substituição bem direta. Chama U de 2 vezes x e vai sair certo, tranquilamente. Agora, cosseno ao quadrado, não é tão óbvio quem é a sua primitiva. Então, eu vou usar essas relações aqui, certo? Essas duas equações, para a gente escrever o cosseno ao quadrado de x, que é a função que a gente está querendo calcular a integral, em termos do cosseno de 2x, que aparece aqui do lado, certo? Como que eu posso fazer isso? Se eu somar essas duas equações, vai cancelar seno ao quadrado daqui com seno ao quadrado de cá, vai dar 2 vezes cosseno ao quadrado de x, igual a 1 mais cosseno de 2x. Aí eu isolo o cosseno ao quadrado de x. Vamos fazer isso. Então, se eu somo as duas, cancela aquele seno ao quadrado, vai dar 2 vezes cosseno ao quadrado de x, igual a 1 mais cosseno de 2x. Então, cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Ou seja, para eu fazer essa integral, eu vou reescrever o cosseno ao quadrado de x desse jeito. Eu vou escrever a integral como integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2 dx, porque isso é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x. Só que nesse segundo formato, que está de azul, é mais fácil de a gente continuar a conta. Entenderam? Tá. E se por acaso a integral fosse com o seno ao quadrado de x? Um seno ao quadrado de x, aí eu fazia a mesma coisa, basicamente. Escrevia essas duas equações, só que ao invés de eu somar as duas, para cancelar o seno ao quadrado com seno ao quadrado, eu fazia a de cima menos a de baixo. Que aí cancelava o cosseno ao quadrado com cosseno ao quadrado,
ficava seno ao quadrado menos seno ao quadrado, e ficava mais, né? Ficava 2 vezes seno ao quadrado de x, igual a 1 menos cosseno de 2x. Então, também chegaria uma fórmula para o seno ao quadrado de x aqui, que seria exatamente 1 menos cosseno de 2x sobre 2. E aí eu fazia a mesma coisa, tá certo? Se a integral aqui fosse seno ao quadrado de x, fazia quase a mesma coisa. O que ia mudar só é que ao invés de mais aqui seria menos. Vocês entenderam isso, né, também? Só era pegar essas duas equações aqui e fazer a de cima menos a de baixo, que aí cancelava ao invés do seno ao quadrado, cancelava o cosseno ao quadrado aqui. Ok, né? Então vou seguir. Esse 2 que tá dividindo aí, ele é uma constante, né? Então eu posso colocar ele para frente da minha integral, fica 1 meio vezes integral de 1 mais cosseno de 2x dx. Aí vamos lá, integral do 1 vai dar x, fica 1 meio vezes integral do 1, deu x, mais integral do cosseno de 2x. Quanto é a integral do cosseno de 2x? Bem, se fosse cosseno de x, daria seno de x. Então fica seno de 2x aqui. Só que aí vamos ver. Se fosse simplesmente seno de 2x, quando a gente derivasse, daria 2 cosseno de 2x, né? Pela regra da cadeia. Pela regra da cadeia. Então não pode ser seno de 2x essa integral aqui. Tem que ser seno de 2x sobre 2. Mais a constante. Vocês entenderam? Sim, sim, sim. E Beleza. professor, uma dúvida também. É sobre essa questão assim de usar meio que o senhor fala, né? Sobre essa regra da cadeia inversa, né? Como se fosse isso. É, na hora da prova a gente pode usar tranquilo assim. Pode sim. Se for tipo essa aí, que é rápida, pode sim, tá? Aham, Mas se for alguma coisa mais elaborada, aí eu recomendo que use substituição mesmo, que chame tipo U de tal coisa para integral simplificar, tá? aham, tranquilo. Pronto. Então, a resposta vai dar essa aí, a menos de organizar aquela multiplicação ali na frente. Vai ficar x sobre 2 mais seno de 2x sobre 4 mais a constante. Então, o que é que eu posso generalizar aqui? Tá certo? Ó, se eu tiver somente seno elevado a alguma coisa, ou cosseno elevado a alguma coisa, o que é que eu vou fazer? Se a potência for ímpar, eu deixo um deles separado, que nem eu fiz nesse outro slide aqui. Deixo um deles separado. Pego o restante, aí transformo na outra função, usando essa relação aqui, certo? Usando essa relação e uso substituição. Se eu tiver alguma potência par do cosseno ou do seno, eu não tenho como fazer isso, beleza? E aí eu sigo esse roteiro. Eu faço esse seno ao quadrado ou cosseno ao quadrado que tiver, virarem algo envolvendo cosseno de 2x, usando essa estratégia daqui, com essas duas equações. E depois faço essa outra substituição aqui que eu fiz, né, que foi uma regra da cadeia inversa bem mais direta. Alguma dúvida? Então, eu tenho estratégias diferentes dependendo de qual que é o expoente do seno e do cosseno que eu vou estar trabalhando aqui. Então, vamos ver mais um, para a gente continuar trabalhando com esse tipo de exemplo, ver o que é que a gente faz em casos mais parecidos. Vamos pegar alguma que envolva tanto um cosseno quanto um seno agora. Vamos lá. Então, integral de seno à quinta de x cosseno ao quadrado de x. Tá certo?
Então, vê. Como a gente tem esse seno a quinta, como tem uma das duas que está com expoente ímpar, a gente vai seguir o mesmo roteiro do primeiro exemplo. Certo? Como assim? A gente vai tentar deixar separado um desses senos que aparecem aí. E o resto tudo vai ficar com expoente 2, né? Com expoente par. Então vamos fazer o seguinte: vamos deixar seno à quarta vezes cosseno ao quadrado vezes seno de x dx. O que é que eu fiz até aqui? Eu deixei separado um dos senos que tinha no expoente, certo? Tinha expoente 5, né? Então eu consigo deixar um dos senos separados, que nem era no primeiro exemplo. E esse seno à quarta agora, eu vou escrever ele de outra forma também. Eu vou escrever ele assim, ó. Seno ao quadrado vezes seno ao quadrado vezes cosseno de x, cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Certo? E aí, agora, esses dois senos ao quadrado que aparecem aí, eu vou transformar eles em cosseno ao quadrado, usando a mesma estratégia do primeiro exemplo. Então, tirando aquele seno de x dx que está no final, todo o resto da minha integral vai ficar em termos do cosseno ao quadrado, certo? Vai ficar só dependendo do cosseno ao quadrado. Então, eu faço a substituição, u igual a cosseno de x. É a mesma estratégia do primeiro exemplo, tá? Aí, vamos ver como é que vai ficar. Então, eu vou ter integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x vezes 1 menos cosseno ao quadrado de x do segundo seno ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de x vezes seno de x dx. Pronto, e agora? E agora eu chamo u de cosseno de x. U é cosseno de x, e aí du vai ser menos seno de x dx. Du vai ser menos seno de x dx. Aí, beleza, substituindo tudo isso aí, vai ficar assim. 1 menos cosseno ao quadrado de x vai ser 1 menos u ao quadrado. Aí vai ter outro 1 menos u ao quadrado do segundo 1 menos cosseno ao quadrado, né? Então vai ficar assim. 1 menos u ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado, que é u ao quadrado de novo. Seno de x dx é menos du. Menos du. Então a integral foi simplificada drasticamente, né? Simplificada muito. Por quê? Porque ficou só uma coisa agora que depois que eu expandir tudo e multiplicar, vai ser uma função polinomial. Vai ser uma função polinomial. Então, a gente consegue finalizar aqui. Estão acompanhando? Sim, Pronto. Então, dá para a gente pegar já qual é a ideia. Sempre que eu tiver uma potência do seno vezes uma potência do cosseno, se alguma das duas tiver um expoente ímpar, eu vou fazer isso. Eu vou olhar para essa que tem o expoente ímpar, vou pegar um desses termos e vou deixar ele separado aqui. Todo o resto vai ser potências pares, tá? Aí eu vou desmembrar isso como um monte de seno ao quadrado e de cosseno ao quadrado, desse jeito aqui. Certo? Se o que eu separei foi seno aqui, então todos os senos ao quadrado que restaram, eu vou transformar em cossenos. Como? Usando aqui cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Aí vai ficar assim. Vai ter o seno de x dx aqui na frente, que ficou separado. E todo o resto é cosseno ao quadrado. 1 menos cosseno ao quadrado, ele de novo, e cosseno ao quadrado. Aí eu chamo o cosseno de a variável nova, de u. Quando eu fizer isso, sempre vai simplificar minha integral para uma integral de uma função polinomial. Tá bom? Vamos continuar aqui para finalizar. Então, essa integral vai dar o quê? Vai dar, primeiro, 1 menos u ao quadrado, dá o quadrado do primeiro, que é 1, menos 2 vezes 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo, vezes u à quarta, vezes menos du. Aí, pegando aquele u... Eita, aqui é ao quadrado, foi mal. Aí, multiplicando tudo por u ao quadrado agora, vai dar integral de... Bem, tem que mudar o sinal, né? Por causa do menos du. Então, eu vou ter u ao quadrado vezes 1
Aí daria u ao quadrado. Como muda o sinal, fica menos u ao quadrado. Aí menos 2u ao quadrado vezes u ao quadrado. Dá menos 2u à quarta. Mas tem o menos du. Aí muda o sinal. Então fica mais 2u à quarta. Mais 2u à quarta. E u à quarta vezes u ao quadrado dá u à sexta. Mas tem o menos lá do menos du. Então fica menos u à sexta. Du. Pronto, e agora já foi. A integral do menos u ao quadrado vai ser menos u ao cubo sobre 3. Aumenta 1 no expoente, divide pelo novo expoente. Mais integral de 2u à quarta. Repete o 2. Integral do u à quarta fica u à quinta sobre 5. Integral do u à sexta vai ficar o quê? Vai ficar menos u à sétima sobre 7. Mais a constante. E aí agora desfaz a substituição. U não era cosseno de x? Sim, então vai ficar menos cosseno ao cubo de x sobre 3, mais 2 cosseno à quinta de x sobre 5, menos, não vai caber aqui, menos cosseno à sétima de x sobre 7, mais c. Alguma pergunta, pessoal? Não, né? Nenhuma pergunta? Vamos para mais um aqui, que é o seguinte. Então, se não tiver nenhum dos dois com expoente ímpar. Se algum dos dois tiver expoente ímpar, eu faço essa ideia que eu fiz no exemplo passado e no primeiro exemplo. Agora, se nenhum dos dois tiver com expoente ímpar, aí eu não tenho como fazer isso. Então, eu vou seguir a estratégia do segundo exemplo. Então, imagina que a integral seja cosseno ao quadrado de x vezes seno ao quadrado de x. Essa aqui eu vou resolver de duas maneiras, tá? De duas maneiras. Primeira maneira seria fazendo o quê? Usando o que a gente viu no segundo exemplo. Primeiro, cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Cosseno de 2x sobre 2. E seno ao quadrado de x, como eu expliquei ali também, é 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Então, eu vou substituir essas duas coisas na integral. Vai ficar assim, ó. Integral de 1 mais cosseno de 2x sobre 2. 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Vezes 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Dx. Aí, bora organizar agora isso daqui, né? Tem 2 dividindo nos dois termos. Então, vai ficar vai ficar somente 4 dividindo. Então, fica 1 quarto vezes integral de 1 mais cosseno de 2x vezes 1 menos cosseno de 2x dx. E aí eu vou multiplicar. O que é que eu tenho aí? Eu tenho 1 mais cosseno de 2x vezes 1 menos cosseno de 2x. É a soma vezes a diferença. Isso é um produto notável, né? Que a gente chama. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai dar 1 quarto vezes integral de 1 menos cosseno ao quadrado de 2x. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Até aqui tá ok, né? Pronto. Aí vê, ficou cosseno ao quadrado de 2 vezes x agora. Aí eu vou usar a mesma ideia, vou usar isso aqui mais uma vez. Ó. Se cosseno ao quadrado de x é 1 mais cosseno de 2x sobre 2, quer dizer o quê? Que quando eu uso essa fórmula para simplificar o cosseno ao quadrado de x, o ângulo do cosseno dobra. Ele está aqui só x, aqui ele está 2x.
Mas o expoente dele simplificou, né? Era 2, agora é 1. Mas é como se eu tivesse que, para fazer isso, eu tive que pagar o preço que foi que o ângulo dobrou. Mas isso aí não é um preço barato aqui pra gente, porque não é difícil integrar isso. Então, se eu tivesse cosseno ao quadrado de 2 vezes x, como o ângulo dobra, eu vou usar essa mesma fórmula, mas o ângulo aqui agora vai ser 4x, certo? Porque se for aqui 2x, aqui é 4x. E agora é isso que eu preciso, né? Porque aqui é cosseno ao quadrado de 2x. Tá claro? Show. Então, vê só, vai ficar assim agora. 1/4 de... Vamos com calma aqui agora. Vai ficar 1 menos... Aí, cosseno ao quadrado de 2x vai ser 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Por que eu estou botando tantos parênteses assim? Para vocês verem que é para colocar os parênteses, tá? Que vocês nunca botam, e aí numa conta como essa aqui, eu tenho certeza que um monte de gente iria errar, que ia botar esse menos daqui da frente. Esse menos daqui da frente. Só ia botar ele com esse 1 daqui e não ia botar ele com o cosseno, tá? Mas esse menos daqui, ele está multiplicando todo mundo que está aqui. Então, fica menos 1 menos cosseno de 4x. Certo? Então, vê só. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo botar aqui embaixo. Vai ficar 1/4 vezes... Aí vê. Eu vou ter 1 menos 1/2 menos cosseno de 4x sobre 2. Cosseno de 4x sobre 2. O 2 dali também está dividindo todo mundo, tá? Divide tanto o 1 quanto o cosseno de 4x. Aí, só para agilizar, 1 menos 1/2 dá 1/2. Beleza? Dá 1/2. Então, isso vai me dar o quê? Eu tenho 1/2 e tenho um 2 também dividindo o cosseno de 4x ali, né? Vamos ver quanto é que vai ficar, então. Vai dar 1/4, que repete aquele dali da frente. Quanto é a integral de 1/2? Vai dar x sobre 2. Certo? Integral de 1 é x, né? E o 2 está dividindo, ele continua dividindo depois, porque ele é uma constante. Menos integral do cosseno de 4x. Seria seno de 4x. Mas é a mesma coisa que eu falei no outro exemplo. Se fosse só seno de 4x, quando eu derivasse isso, daria 4 vezes cosseno de 4x, e não cosseno de 4x, tá? Então, para compensar esse 4 que sai dividindo na regra da cadeia, eu tenho que dividir por 4. Então, a integral do cosseno de 4x vai ser seno de 4x sobre 4. Só que já tinha aquele 2 ali embaixo, dividindo, né? Então, ficou sobre 2 sobre 4. Quem divide por 2 e depois divide por 4, divide por 8. Mais a constante. E aí, para terminar, então, vai dar o quê? X sobre 8, né? 4 vezes 2 dali de baixo, menos seno de 4x sobre 4 vezes 8, 32. 32 mais C. Certo? Resumindo, então, para integrais que envolvam potência de cosseno e potência de seno. Podem estar sozinhas ou podem estar multiplicadas. Se alguma delas tiver expoente ímpar, eu sigo que nem nesse exemplo aqui. Separo um desses que está com expoente ímpar, deixo ele junto lá do meu dx, beleza? E com o resto tudo dela, eu vou transformar na outra. Então, se tinha cosseno a sétima, eu pego esse cosseno, deixo separado junto do meu dx, vai restar cosseno a sexta. Aí eu escrevo como cosseno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado, vezes cosseno ao quadrado. Todos esses cossenos ao quadrado eu transformo em seno ao quadrado, usando que cosseno ao quadrado é 1 menos o menos seno ao quadrado. E faço a substituição desse jeito. Chamo seno de u. Pronto. Certo? Agora, se não tiver nenhuma das duas com expoente ímpar, aí eu faço igual nesse exemplo aqui. Tenho que usar essas relações de cosseno ao quadrado de x ser 1 mais cosseno
de 2x sobre 2 e que o seno ao quadrado de x ser 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Dúvidas até aqui? Então, isso resolve qualquer caso em que eu tenha um produto de funções trigonométricas seno e cosseno. Pode ser qualquer potência do cosseno vezes qualquer potência do seno. Eu vou fazer sempre assim. Certo? Então, repara que são casos especiais de substituição. Porque nos dois casos eu faço substituição para resolver a minha integral. Mas é uma substituição específica. Eu tenho que fazer alguma manipulação antes, certo? Para depois conseguir fazer a minha substituição de verdade, certo? Para fazer a substituição que vai resolver a minha integral. Primeiro eu tenho que deixar ela no formato apropriado, depois eu faço a substituição que é efetiva, que realmente resolve ela. Alguma pergunta aqui? Eu tenho uma. Por que ficou 1 mais cosseno 4x? Por que aquele 4x ali? Do 2x foi para 4x. Foi o que eu falei, porque quando você usa aqui, ó, cosseno ao quadrado de x para converter para cosseno de 2x, repara que o ângulo ele dobra, né? Aqui era x, ficou 2x. Era x, ficou 2x. E aqui eu tenho cosseno ao quadrado de 2x, não é de x, mas é de 2x. Então aqui no lugar do x é 2x. Como o ângulo dobra, se aqui for 2x, aqui vai ser o dobro, 4x. Tá, entendeu? Ah, beleza, valeu. Pronto. Vamos ver agora uma também que é mais ou menos a mesma estratégia, mas é envolvendo tangente com a secante. Envolvendo tangente com secante. Então, vamos começar aqui. Ó. Tangente a sexta vezes secante a quarta. Tangente a sexta vezes secante a quarta. Então, no primeiro exemplo que a gente fez, o que a gente usou, basicamente, foi que a derivada do seno era o cosseno e a derivada do cosseno é menos o seno. Aqui, quem é a derivada da tangente? Derivada da tangente é secante ao quadrado. E se precisar também, a derivada da secante, ela é secante vezes tangente. Isso aí a gente viu lá no começo da disciplina. Mas deixa aqui guardado. Certo? E também, a gente também usou que a gente podia converter sempre de um cosseno ao quadrado para um seno ao quadrado. Usando essa relação aqui. Cosseno ao quadrado de x de x mais seno ao quadrado de x dá 1. Aí vê, se eu pego essa relação e divido todo mundo nela por cosseno ao quadrado de x, vai ficar cosseno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, dá 1, mais seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, seno sobre cosseno vai dar tangente, então fica tangente ao quadrado de x, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado. 1 sobre cosseno é a secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado vai ser secante ao quadrado. Então, ó, eu também tenho como converter entre tangente ao quadrado e secante ao quadrado, usando essa relação aqui. Então, eu também vou conseguir resolver integrais que nem essa, que está na tela agora. De que maneira? Lembra que se eu for querer usar que a derivada da tangente é a secante ao quadrado, então, enquanto antes eu tinha que deixar separado um seno e um cosseno junto do dx, aqui, se eu for chamar da minha variável nova a tangente, como a derivada é secante ao quadrado, eu tenho que deixar separado junto do dx um secante ao quadrado, por causa da derivada da minha tangente. Então, eu vou escrever isso assim. Ó. Vê se não é basicamente a mesma estratégia daquele primeiro exemplo, não, mas aquele terceiro exemplo. Eu vou escrever assim. Tangente a sexta, vezes secante ao quadrado,
vezes, aí deixa separado aqui, ó, secante ao quadrado de x vezes dx. Certo? Vezes dx não é muito certo de falar não, mas enfim. Tá? Pronto. Aí qual vai ser o meu objetivo agora? É fazer com que o restante da minha expressão, ou seja, tudo isso aqui, tudo isso, fique dependendo somente da tangente. Porque aí eu chamo tangente de u, certo? Tangente de x eu chamo de u. E aí a derivada de u vai ser secante ao quadrado de x dx. E aí eu mato todo esse termo aqui dentro do du pela substituição. Então, eu vou ter que transformar isso em uma tangente. Como? Usando essa relação daqui. Beleza? Ou seja, vamos continuar aqui. Ó. Vai dar tangente à sexta de x, tangente à sexta de x, vezes secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado de x, vezes secante ao quadrado de x dx. Pronto, agora vamos fazer a substituição. Vou chamar u de tangente de x, certo? E aí du vai ser secante ao quadrado de x dx. Pronto. Aí como é que vai ficar agora? Vamos ter tangente à sexta, então é u à sexta, vezes 1 mais tangente ao quadrado de x. Aí vai ficar vezes 1 mais u ao quadrado. E secante ao quadrado de x dx é o meu du. Então pronto, simplificou drasticamente mais uma vez. Desenvolvendo isso aqui vai dar u à sexta mais u à oitava, du. E aí a integral vai ficar u à sétima sobre 7 mais u à nona sobre 9. Mais a constante. E aí voltamos para a variável original. Vai dar tangente à sétima sobre 7. Tangente à sétima de x sobre 7. Mais tangente à nona de x sobre 9. Mais c. Vocês entenderam, pessoal? Porque é a mesma estratégia de antes. Tá? A mesma estratégia de antes. Professor, o senhor pode explicar essa segunda parte em vermelho? Está falando dessa daqui? Dessa, né? Pronto. Essa equação aqui ela é conhecida já, né? A gente já até usou ela na aula de hoje. Aí eu vou pegar essa equação e vou dividir todo mundo nela por cosseno ao quadrado de x. Vou dividir todo mundo aqui por cosseno ao quadrado de x. Deixa eu fazer isso de outra cor. Dividir todo mundo aqui. Dividir aqui todo mundo por cosseno ao quadrado de x. Certo? Divide por cosseno ao quadrado de x. Aí o que é que vai ficar? Cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado. Agora, cosseno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x dá 1. E seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x vai dar o quê? Seno sobre cosseno vai dar tangente. Então, seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado vai dar tangente ao quadrado de x. E 1 sobre cosseno ao quadrado dá o quê? 1 sobre cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Então, dividindo essa equação de cima por cosseno ao quadrado, todo mundo divide por cosseno ao quadrado, vai dar a de baixo. E aí a gente tem essa segunda fórmula aqui. Agora entendeu? Beleza. Vamos lá, vamos continuar. Mais uma que também é bastante parecida com essa outra. Um pouquinho diferente. Então, vê. Exemplo. Vou pegar integral agora de tangente a quinta de x vezes secante a sétima de x. Dx. Tá bom? No exemplo anterior, as duas tinham o expoente, tinha expoente par, né?
em especial, o expoente da secante era par. Isso é bom, por quê? Porque quando eu... Lembra que eu preciso converter a secante para tangente, né? Então, se eu deixo o secante ao quadrado separado, separando esse expoente, como eu tinha secante a quarta, separando o secante ao quadrado ali no canto, ainda resta secante ao quadrado. E secante ao quadrado eu consigo converter para tangente ao quadrado, usando essa relação daqui. Essa relação aqui. Agora, nesse exemplo, eu tenho secante à sétima. Então, se eu deixo secante ao quadrado separado, vai restar secante à quinta. Secante à quinta me dificulta. Por quê? Porque o que eu consigo relacionar é secante ao quadrado com tangente ao quadrado. Então, eu vou conseguir fazer essa minha conversão se o expoente da secante for par, certo? Se o expoente da secante for par, eu consigo fazer isso. Se ele for ímpar, eu não consigo, porque eu vou separar secante ao quadrado, vai restar ainda secante à quinta, e aí secante à quinta, eu não tenho como relacionar com secante com tangente ao quadrado. Se ficasse secante à quarta, eu ainda conseguiria, porque eu escrevia secante à quarta como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado, e aí convertia as duas secantes ao quadrado na tangente, da mesma forma que eu fiz na outra. Só que como ficou secante à quinta, quando eu deixei separado a minha secante ao quadrado, não vai dar para fazer isso. Então, eu vou fazer de outra forma. Eu vou usar aqui, nesse exemplo, que a derivada da secante é secante vezes tangente. Secante de x vezes tangente de x. E também usar aqui 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Pois bem, então eu vou deixar, já que a minha derivada aqui da secante é secante vezes tangente, então eu vou deixar junto do dx, já separados, uma tangente e uma secante. Então vai ficar tangente à quarta, secante à sexta, beleza? Secante, tangente, dx. Então vamos pensar no que é que eu preciso fazer aqui. Eu deixei separado secante vezes tangente, que é a derivada da secante. Então, quem eu vou ter que chamar de u é secante agora. Todo mundo concorda com isso? Porque se u for secante de x, du vai ser secante de x, tangente de x, dx. E aí eu resolvo esse pedaço aqui todo dentro do du. Beleza? Então, se eu quero que u seja secante de x, todo o resto da minha integral, tudo isso aqui tem que estar dependendo de quem só? Secante. Tá bom? Então, eu tenho que converter aqui essa tangente à quarta em secante. Como? Por essa fórmula. Tangente ao quadrado vai ser o quê? Vai ser secante ao quadrado menos 1. Como aqui é tangente à quarta, isso é tangente ao quadrado. Então, vai dar, vamos lá. Tangente ao quadrado seria secante ao quadrado de x menos 1. Isso aqui seria tangente ao quadrado, só que é tangente à quarta. Então, fica isso ao quadrado, beleza? Vezes secante à sexta, vezes secante de x, tangente de x. Dx. Pois bem, aí agora eu estou com tudo ou dependendo de secante ou da derivada da secante. Então, eu vou chamar u de secante de x, e aí du vai ser secante de x, tangente de x, dx. Tá certo. Então, vai ficar assim agora. U ao quadrado menos 1 ao quadrado, vezes u à sexta, e aqui é o du. Esse último termo é simplesmente o du. Elevando ali ao quadrado, vai dar u ao quadrado do primeiro, menos 2 vezes 1 vezes o outro, mais o quadrado do segundo, vezes u à sexta, du. Multiplicando agora tudo por u à sexta, aí vai dar u à quarta vezes u à sexta,
Repete a base e soma os expoentes, fica u a décima, menos 2u ao quadrado vezes u a sexta, dá menos 2u a 8, mais u a sexta. Deu. Então, agora, pronto, é só fazer o quê? Vai ficar u a 11 sobre 11, menos 2u a 9 sobre 9, mais u a sétima sobre 7, mais c. Voltando para a variável original, que era u igual a secante de x, aí vai dar secante elevado a 11 de x sobre 11, menos 2 secante elevado a 9 de x sobre 9, mais secante elevado a 7 de x sobre 7, mais c. Resposta final é essa aqui. Tá bom? Entenderam? Pronto, 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 perfeito. Então, vamos tentar só resumir esses dois exemplos para a gente integrar alguma expressão que envolva tangente, alguma potência de tangente com alguma potência da secante, certo? Então, vamos ver. Nesse caso, o que é que precisou acontecer? Esse caso deu certo porque o expoente da secante é par. Então, deixa eu escrever isso aqui, certo? Funciona, pois o expoente da secante é par. Funciona por isso. Tá certo? Por quê? Porque aí, nesse caso, eu consigo deixar secante ao quadrado aqui do lado separado. O que resta da secante tem expoente par, e se tem expoente par, eu consigo converter essa secante aqui que restou em certa tangente, usando essa relação fundamental daqui. Então, todo esse lado vai ficar em termos somente da tangente, e aqui está a derivada da tangente. Então, eu faço uma substituição assim, assim, bem direta, e a integral vira polinomial. Tá? Então, se o expoente da secante for par, resolve assim. Sempre resolve assim. Não importa qual é o expoente da tangente. Se o da secante for par, resolve assim. Nesse outro caso, o expoente da secante não era par, mas o da tangente era ímpar. Se o da tangente for ímpar, tá? E tiver pelo menos uma secante aqui, certo? Tem que ter pelo menos um, tem que ter pelo menos uma secante aqui, pelo menos uma secante. Aí você separa o quê? Uma tangente e uma secante. Separa aqui, uma tangente e uma secante. Deixa elas aqui do lado. Pega essa tangente que restou, que agora vai ter expoente par, tá certo? Vai ter expoente par, e aí eu consigo converter essa tangente que restou em secante. E aí aqui eu vou ter a derivada da secante, e o restante da minha expressão, tudo vai depender apenas da secante. E aí eu faço a transformação u igual a secante de x e resolvo a integral vira polinomial. Então, eu consigo fazer isso quando o expoente da tangente for ímpar, né? Repara, tem que ter pelo menos uma secante aqui aparecendo. Ou quando o expoente da secante for par, que aí eu faço que nem no outro exemplo. Tá bom? Vamos... Tipo, isso aqui não engloba todos os casos, né? Se o expoente da secante for ímpar e o da tangente for par, não engloba em nenhum desses casos aqui. Normalmente é bem mais complicado. Vamos ver um exemplo, por exemplo, aqui. Como que eu faria essa integral? Essa integral, eu tenho uma história curiosa sobre ela, porque quando eu fiz cálculo 1, eu não aprendi a fazer essa integral, tá? Não aprendi a fazer essa integral em cálculo 1. E aí, quando cheguei para fazer cálculo 2, tinha uma questão da prova
de cálculo 2 que, tipo, não era sobre essa integral que era a questão, tá? Mas você fazendo a resolução dela, você chegava nessa integral aqui, da secante ao cubo. Que era até interessante porque era um assunto que, dos cálculos que vocês vão ver, seria cálculo 3. Mas como eu fazia licenciatura, só tinha 3 cálculos, ao invés de 4, mas o assunto do cálculo 2 da licenciatura pegava um pouco do assunto do cálculo 3 da área 2, e o cálculo 3 da licenciatura pegava boa parte do assunto de cálculo, assim, pegava todo o resto do assunto de cálculo 3 da área 2, pegava um pouquinho de cálculo 4 da área 2 e pegava até um pouquinho de funções de variável complexa, bem pouquinho. Então era uma coisa que era bem avacalhada, assim, não, era bem absurdo. Não sei se já alterou isso, mas era uma meta gigantesca. E aí, pronto, em cálculo 2 precisei fazer essa integral em uma das avaliações, só que ninguém sabia fazer, porque a gente não tinha visto isso em certo cálculo 1. E aí tem uma questão que valia 3 pontos, eu acho, na prova, que caía nessa integral. E aí o professor, eu acho que ele não sabia que a gente não tinha visto, provavelmente, mas estava na ementa, né? Estava na ementa de cálculo 1, que era ver integrais desse tipo, então ele achou que a gente sabia fazer, só que ninguém fez. Aí ele viu a prova e todo mundo chegava nessa integral, tipo, assim, tinha gente que nem tentava fazer, né, no caso, mas quem tentava fazer, todo mundo chegava nessa integral e parava. Porque a gente não fazia a menor ideia de como era que fazia isso, a gente devia ter visto na cadeira anterior e não viu, tá? Aí, tipo, basicamente todo mundo ficou com a prova valendo 7. Só que ele se compadeceu porque, assim, foi azar da gente, né? A gente não ter visto isso e ele ter escolhido uma questão que caía nessa integral que a gente não sabia fazer. Aí ele deu 2 pontos dessa questão que valia 3 para todo mundo. Aí terminou que a nota máxima ficava como 9, né? Ao invés de 7. Enfim, mas essa integral, ela não estava dentro dessa que a gente sabia fazer, né? Por quê? Ela não tá englobada naqueles casos dos outros 2 exemplos. Lembra lá que eu falei o quê? Eu podia fazer aquelas coisas se o expoente da secante fosse par, tá certo? Ou se o expoente da tangente fosse ímpar, desde que tivesse pelo menos uma secante. Nesse caso, não tem nenhuma tangente aparecendo, ou seja, o expoente da tangente é 0, que é par. E a secante está com expoente ímpar. Então, eu estou justamente no caso que eu não considero nos outros exemplos. Então, eu vou usar uma outra abordagem aqui. Eu vou integrar por partes, tá certo? Eu vou escrever essa integral como secante de x vezes secante ao quadrado de x dx. Tá? Secante de x vezes secante ao quadrado de x. Tudo bem? Por que isso? Porque, vê, se eu faço integral por partes, tem que ter uma função que eu vou, né? Lembra, né? Da fórmula. Deixa eu escrever ela aqui embaixo. Aqui embaixo não, vou escrever ela aqui do lado, a fórmula da integral por partes. Se eu tenho a integral, não lembro se foi assim que eu escrevi, tá? Mas se eu tenho a integral de f vezes g', isso aqui fica fg menos a integral de f'g. Tá? A fórmula de integral por partes é essa. Então, quando eu integro por partes, nessa multiplicação aqui, ó, tem a f e tem a derivada de g. Na outra integral vai ter a derivada de f e g, ou seja, a gente inverteu os papéis. A f foi derivada e a g é primitivada, vamos dizer assim, tá? Então, nessa multiplicação aqui, eu tenho que escolher uma função para eu derivar e a outra para eu integrar. Bem, secante ao quadrado de x tem uma integral simples, né? Que é a tangente. Beleza? Que é a tangente. E secante de x eu sei quem é a derivada. É secante vezes a tangente. Então, eu vou usar a integral por partes aqui, tá? Essa vai ser a função que eu vou integrar, ou seja, escrevendo dessa forma aqui
a secante ao quadrado vai ser a minha g', e secante de x vai ser a função que eu vou derivar. Ou seja, vai ser a minha f. Até aqui tudo bem? Pronto, beleza. Então, isso aqui vai dar, vamos ver. Vai dar fg, então vai dar... Calma, peraí, deixa eu escrever, né, logo quem é quem. Eu vou chamar f vai ser secante de x, e aí f' vai ser secante de x tangente de x, e vou chamar g' de secante ao quadrado de x, e aí g vai ser tangente de x, que é a minha primitiva. Então, na integral por partes, eu vou ter fg, então vai ficar secante vezes tangente, certo? Secante de x vezes tangente de x, menos integral de f'g. Então, eu vou ter secante de x vezes tangente de x, secante de x vezes tangente de x, tá? Que é a minha f', vezes a g, que é tangente de x. Então, fica outra tangente aqui, fica tangente ao quadrado de x aqui, dx. Beleza? Então, simplifiquei de certa forma, mas eu ainda não sei fazer a integral que aparece aqui. Mas eu tenho essa tangente que está ao quadrado. Então, eu posso usar essa relação aqui em cima novamente, ó, essa daqui, e escrever tangente ao quadrado como secante ao quadrado menos 1. Vou fazer isso. Então, repete ali secante vezes tangente. Secante vezes tangente, repete aqui. Menos. Aí eu vou ter secante vezes secante ao quadrado menos 1. Certo? Secante ao quadrado menos 1. Dx. Pronto. Beleza. Então vai dar secante vezes tangente menos integral da secante ao cubo dx. E aí eu tenho mais o que aqui, ó? Tem menos com outro menos. Então fica mais. Mais secante de x dx dentro da minha outra integral. Opa, então eu iniciei com secante ao cubo de x na minha integral. E fazendo essa resolução, ela voltou aqui, ó. Então fica parecido com aquele exemplo da última aula que eu fiz, que eu fazia integral por partes envolvendo exponencial vezes seno, ou exponencial vezes cosseno. Que eu integrava por partes duas vezes, certo? E voltava para a mesma integral que eu tinha no começo. Passava ela para o outro lado, ficava com 2 vezes ela igual a alguma outra expressão, e depois dividia por 2 para chegar na minha resposta. Beleza? Só que falta saber quanto é que vale essa aqui, ó, integral da secante de x. Tá? Falta saber quanto é que vale a integral da secante de x. Pois bem, vamos ver. Deixa eu fazer um parênteses aqui para a gente calcular a integral da secante de x. Deixa eu botar aqui. Observação. Integral da secante de x vale quanto? Bem, essa integral ela é um pouco chata, porque assim, meio que você só sabe fazer se você souber o que é que precisa fazer, tá? É uma daquelas manipulações que são bem específicas. Então, eu vou pegar essa minha expressão aqui, vou multiplicar e vou dividir por secante mais tangente. Secante mais tangente, tá? Então, ela vai ficar assim. Secante de x vezes secante de x mais tangente de x sobre secante de x mais tangente de x. Se eu fizer isso, se eu multiplicar em cima e embaixo pela mesma coisa, eu não estou alterando o meu resultado, né? Não estou alterando. Beleza? Beleza. Então, isso aqui vai ficar assim.
Em cima, secante ao quadrado de x, mais secante de x vezes tangente de x, sobre secante de x mais tangente de x dx. Parece que eu compliquei mais ainda a vida aqui, né? Mas eu não compliquei, não. Eu simplifiquei. Por quê? Vê só, embaixo, quem é que tá? Tá secante de x e tá tangente de x. E em cima eu tenho secante de x vezes tangente de x, que é a derivada de quem? Secante vezes tangente é a derivada da secante. Espera aí que eu vou tomar água rapidinho. Secante vezes tangente é a derivada da secante. Ou seja, nessa parte daqui da conta, da expressão, nessa parte aqui, aparece a derivada dessa função. Que é muito bom, né? E quem é a derivada da tangente, que também aparece aqui embaixo? É a secante ao quadrado, que também está aqui. Ou seja, o que eu tenho em cima aqui é exatamente a derivada do que eu tenho embaixo. Isso indica que eu posso resolver essa integral agora de que maneira? Por substituição. Eu vou chamar U de secante mais tangente. E aí, du vai ser secante ao quadrado. Desculpa, peraí. Vai ser secante vezes tangente mais secante ao quadrado. Então, a minha integral agora vai ser simplesmente. Peraí, isso aqui fica isso aqui vezes dx. Pronto. Fica isso vezes dx. Pronto. E aí, isso vai dar. Em cima é simplesmente o meu du e embaixo é u. Então, a integral de du sobre u vai dar o quê? Que a gente já viu. Que função que seu derivado é 1 sobre u? É ln de u, né? Mas na última aula eu também falei que a função mais geral possível, que a derivada dava 1 sobre u, era ln do módulo de u. Tá? Então, isso aqui vai me dar ln do módulo de u mais a constante de integração. Voltando para a variável x, que é a variável original, isso aqui vai me dar ln do módulo da secante mais a tangente mais a constante. Pronto. Então, a derivada da secante de x é essa aqui. ln do módulo da secante mais a tangente mais a constante. Então, voltando para esse exemplo aqui, para a gente finalizar ele, jogando a secante ao cubo de x que está aqui, lá para o outro lado, a gente vai ter duas vezes ela, certo? Vamos ter duas vezes integral da secante ao cubo de x. Isso vai dar secante vezes tangente, mais a integral da secante, que a gente viu que é mais ln do módulo da secante mais a tangente. Mais a constante de integração. Então, agora, para eu finalizar a resolução, é só eu passar o 2 daqui dividindo. Vou passar o 2 para cá aqui. Ó. Podia dividir até o c por 2 também? Sim, podia, se quisesse. Mas c sobre 2 também é uma constante do mesmo jeito, né? Então, não faz diferença, não. A resposta é essa aqui. E aí, pessoal? Alguma dúvida? A parte mais chata aqui é justamente essa integral da secante, mas é outra daquelas que é bom, que você acaba já sabendo, tá? Que dá ln do módulo da secante mais tangente, de tanto que você fez. Tudo bem? Alguma dúvida aqui que vocês queiram perguntar? Eu vou fazer mais um exemplo ainda de integrais trigonométricas. E aí vou começar as substituições trigonométricas. Vou iniciar hoje e vou finalizar no começo da próxima aula, tá? Começo no começo da próxima aula e na próxima aula também eu vou falar sobre integração por frações parciais.
Então, pronto, ninguém falou nada, então acredito que não tem dúvida aqui. Vamos para mais uma. Vamos pegar a integral da tangente ao cubo de x agora. Integral da tangente ao cubo. Bem, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar escrevendo isso como tangente de x vezes tangente ao quadrado de x. Bem, tangente de x vezes tangente ao quadrado de x dx. Pronto. Aí a tangente ao quadrado eu vou transformar em secante ao quadrado. Como é que vai ficar? Vai ficar tangente de x vezes secante ao quadrado de x menos 1. Menos 1. Pronto, ok. Então, multiplicando tudo, eu vou ter duas integrais aqui. Vou ter uma integral que vai ser tangente vezes secante ao quadrado. Então, tangente de x vezes secante ao quadrado de x, dx. Posso separar em duas integrais, tá? Menos integral da tangente de x. Integral da tangente de x a gente já viu como é que faz na aula passada, a aula sobre integração por substituição. Né? Você escreve como seno sobre cosseno, tá certo? Escreve como seno sobre cosseno, e aí você substitui, chama o cosseno de u, e aí seno de x, cosseno de x, vira justamente o seu, vira menos du. A gente já viu como faz isso na última aula. E tangente de x vezes secante ao quadrado de x, é fácil de fazer? Nessa primeira integral aqui, eu vou chamar u de tangente de x, nessa aqui. Vou chamar u de tangente de x. Olha que ficou feio o u. Vou chamar u de tangente de x. Aí du vai ser secante ao quadrado de x dx, exatamente. E na outra eu já vou usar a fórmula, tá? Integral da tangente de x dá ln do módulo da secante de x. Pronto. Então, isso aqui vai me dar integral tangente vezes secante ao quadrado, a tangente vira u, secante ao quadrado de x dx vira o du. Menos ln do módulo da secante de x mais c. Aí agora, essa primeira integral fica u ao quadrado sobre 2, menos ln do módulo da secante, mais c. Não coloquei nenhuma constante aqui, porque já tem constante aqui, tá? Eu iria colocar mais outra constante aqui, só que somando essa constante com essa, dá outra constante que eu já vou englobar todas as constantes que aparecerem naquela última constante que tem lá. E aí volto, então, para finalizar, para a variável original, que era tangente, né? Então, fica tangente ao quadrado de x sobre 2, menos ln do módulo da secante de x, mais c. Tá certo? E aí, alguma pergunta aqui? Essa também foi parecida com a última, porque também tinha uma tangente ao cubo, mas era uma mais simples, né, que a anterior. Não aparecia aquela integral complicada da secante de x ali. Qualquer dúvida podem falar, tá? Eu vou agora passar para falar sobre as integrais de substituições trigonométricas. Deixa eu só me localizar aqui, porque eu acabei mexendo muito no meu material sem querer, e aí eu perdi a página que eu estava lendo. Achei, pronto. Ok, vamos começar com essa
com esse exemplo aqui. Deixa eu colocar mais algumas páginas aqui ainda. Então, segunda parte da aula é substituições trigonométricas. Substituições trigonométricas, a gente meio que já fez isso no outro exemplo, mas é uma substituição diferente, né? Substituição trigonométrica inversa. Vou explicar por que ela é inversa. Vê só, imagina que a minha integral seja essa aqui. Deixa eu ver. Aqui, por exemplo. Integral de dx sobre x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 4. Como que eu faço isso? Aliás, deixa eu começar com uma mais simples do que essa ainda, tá? Deixa eu começar com essa daqui assim. Certo? Essa eu não precisaria fazer tanta conta para fazer assim, porque a gente já viu lá no finalzinho do assunto da primeira prova, que a derivada da função arco-tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então, quando eu tenho dx sobre x ao quadrado mais 1, é a mesma coisa que eu querer integrar essa função aqui. Então, eu volto para o meu arco-tangente. Então, a integral aqui que vai dar vai ser arco-tangente de x mais a constante. Certo? Agora, imagine que eu não soubesse disso. O que eu podia fazer aqui nessa resolução seria fazer o seguinte, ó. Eu podia chamar x de tangente de θ. Eu podia chamar x de tangente de θ. Se eu chamar x de tangente de θ, quem é que é x ao quadrado mais 1? Bem, você pode olhar por um... Bem, se eu faço essa substituição, o dx vai ser quem? Vai ser secante ao quadrado de θ, né? De θ, pela substituição habitual que a gente faz, vai ficar isso aqui. E aí, se x é a tangente de θ, digamos que θ é esse ângulo aqui do meu triângulo retângulo. Então, se x é a tangente de θ, eu poderia dizer que aqui é x e aqui é 1. Beleza? Ali é x e ali é 1. Porque tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Tá bom. Então, a hipotenusa aqui, ó, seria quem? Por Pitágoras. X ao quadrado mais 1 ao quadrado, raiz quadrada disso. Pronto. Então, repara que esse termo que aparece ali, aquele x ao quadrado mais 1, tem a ver com a hipotenusa de um triângulo retângulo, que um lado é x e o outro lado é 1. Então, por isso que eu faço essa substituição. Só que aí, se eu faço isso, nessa minha integral, ela fica como? Dx vai virar secante ao quadrado de θ dθ. E tangente ao quadrado de θ mais 1. Tangente ao quadrado de θ mais 1. Se a gente olhar lá no começo da aula que a gente obteve, tangente ao quadrado de θ mais 1 é secante ao quadrado de θ. Aqui, ó. Certo? Beleza, né? Então, está secante ao quadrado de θ. Então, eu vou ter secante ao quadrado de θ dθ sobre secante ao quadrado de θ. Simplifica, vai ficar só a integral de dθ, a integral de 1. Integral de 1 dá
da θ. Certo? Da θ. Só que eu tenho que voltar para a variável original. Se o x é tangente de θ, quem é θ? Θ é o ângulo que a tangente é x. Θ é o ângulo que a tangente é x, ou seja, θ é o arco tangente de x. Arco tangente de x mais c. Então, seria uma forma de eu obter aquela resposta que já era para eu saber, por conta de eu saber qual é a derivada do arco tangente, tá certo? Mas usando uma substituição trigonométrica. Substituição trigonométrica inversa. Por quê? Normalmente, quando a gente faz a substituição, a variável nova ela é alguma coisa de x. Como, por exemplo, nos outros exemplos, era u igual a seno de x, u igual a tangente de x, u igual a secante de x. Então, a variável nova era uma função da variável antiga. Nessa substituição que eu fiz aqui, ó, foi x igual a tangente de θ. A variável nova é θ. Então, a variável antiga é uma função da variável nova. Então, está invertido. Vocês conseguem ver que está invertido o meu processo aqui? Eu não estou definindo a minha variável nova a partir da antiga. Eu estou definindo a antiga a partir da nova. Por isso que é uma substituição inversa. Substituição inversa trigonométrica. Por quê? Porque é uma substituição pela tangente. Alguma dúvida? Esse é o exemplo mais básico possível para esse assunto. Por quê? Porque ele é um exemplo que eu já podia ter feito de outra forma. Eu já sabia que a resposta daria isso. Por causa dessa derivada daqui. Por causa dessa derivada. Mas eu podia seguir esse outro roteiro, que é o que eu vou fazer nos exemplos mais complicados. Certo? Pronto. Eu posso resolver agora um exemplo mais complicadinho, usando essa mesma abordagem. Pronto, vamos embora. Vamos lá. Eu vou fazer aquele que eu já tinha escrito na tela, tá? Que é integral de dx sobre x ao quadrado vezes raiz de x ao quadrado mais 4. Então, é aquilo que eu tinha dito, ó. Não temos aparecendo aqui essa raiz. É raiz de x ao quadrado mais alguém ao quadrado. Sempre que aparecer dentro da minha integral x ao quadrado mais alguém ao quadrado, seja dentro de um raízes ou não, uma forma que eu posso cogitar de tentar resolver, se não tiver uma outra forma mais simples, é essa substituição daqui. Certo? Essa substituição se comporta muito bem quando a integral ela envolver raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado. Certo? Pode ser multiplicando, pode ser dividindo. Sempre que envolver isso, como é o caso daqui, ó, tem esse termo, eu posso tentar fazer essa substituição. É o que eu vou tentar fazer. Vamos ver como é que vai dar. Então, eu vou chamar aqui, eu tenho que introduzir a minha variável nova, só que é por uma substituição inversa trigonométrica. Então, eu vou chamar x de quem? Vamos ver aqui, ó. Vamos fazer o mesmo desenho do nosso triângulo retângulo. Vamos colocar aqui o ângulo reto. Aqui vai ser o ângulo θ. Beleza? Aí, raiz de x ao quadrado mais 4, que nem aquele outro exemplo, vai ser a minha hipotenusa. X ao quadrado mais 4. Mais 2 ao quadrado. Certo? Por Pitágoras, se a hipotenusa está dando x ao quadrado mais 2 ao quadrado, a raiz disso, então é porque um cateto é x e o outro é 2, né? Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos dois catetos. Então, eu vou escrever um como x e o outro como 2. O oposto como sendo x e o adjacente como sendo 2. Tá certo?
Então, quem é a tangente de θ se for nessa configuração aqui? X sobre 2, né? Então, o x vai ser 2 tangente de θ. Beleza? Então, sempre que for, estiver dentro da raiz x ao quadrado mais a ao quadrado, você chama o x de a tangente de θ. A vezes tangente de θ. Beleza, né? No outro caso, o a ao quadrado era 1 ao quadrado. Então, o a era 1. Por isso que ficou só tangente de θ mesmo, tá? Então, aqui eu chamo x de 2 tangente de θ. Se o x for 2 tangente de θ, aí o dx vai ser 2 secante ao quadrado de θ dθ. Aí vamos ver como é que fica a nossa integral agora. O dx lá em cima vai ficar 2 secante ao quadrado de θ dθ. E embaixo eu vou ter x ao quadrado, ou seja, 4 tangente ao quadrado de θ, vezes raiz de x ao quadrado mais 4. Vamos fazer isso aqui do lado. Vamos ver quanto é que vai dar isso. Deixa eu usar esse lado aqui só para eu fazer as minhas contas auxiliares. Então, x ao quadrado mais 4 vai dar o quê? Eu vou ter 2 tangente de θ ao quadrado. Então, 2 tangente de θ ao quadrado vai dar 4 tangente ao quadrado de θ mais 4. Coloca esse 4 em evidência. Fica 4 tangente ao quadrado de θ mais 1. Aí precisa saber, tá? Tangente ao quadrado de θ mais 1 dá secante ao quadrado de θ, como a gente já usou nos exemplos iniciais da aula de hoje. Tá certo? Então, x ao quadrado mais 4 dá isso. Portanto, raiz de x ao quadrado mais 4 vai dar raiz de 4 secante ao quadrado, que vai dar 2 secante de θ. 2 secante de θ. Até aqui tudo bem? Tirei a raiz, tá? Porque aqui eu tenho raiz de x ao quadrado mais 4 e aqui eu tenho x ao quadrado mais 4. Tirando a raiz dessa parte, raiz do 4 fica 2. Raiz de secante ao quadrado fica secante. Pronto, o que é que simplifica aqui? Simplifica o 2 daqui com o 2 de cá e uma secante daqui com uma secante daqui de baixo. Beleza? Então, eu vou ter secante de θ, vou ter aquele 4 ali, vou botar ele aqui na frente, dividindo logo. 1/4 vezes secante de θ dθ sobre tangente ao quadrado de θ. Tangente ao quadrado de θ. Então, não é uma integral tão simples, porque se eu chamo tangente de θ, chamo isso de u, a derivada seria secante ao quadrado de θ dθ. Então, não consigo resolver diretamente por substituição. Mas vou tentar escrever tudo em termos de cosseno e de seno. Secante de θ é o quê? Secante de θ é 1 sobre cosseno. Secante de θ é 1 sobre cosseno. Então, eu vou ter 1 sobre cosseno no numerador. E no denominador eu vou ter o quê? Tangente ao quadrado, que é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. Então, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Aí vai ficar cosseno ao quadrado sobre seno ao quadrado aqui. Aí eu cancelo um cosseno daqui com um daqui. E essa integral, depois que eu transformar tudo para seno e cosseno, vai ficar 1/4 integral de quem? Cosseno de θ dθ sobre seno ao quadrado de θ. Agora facilitou, porque eu posso fazer outra substituição, agora uma substituição normal, direta, e chamar u de seno de θ. U de seno de θ. Aí du vai ser cosseno de θ dθ. Beleza? E aí a minha integral agora vai ficar assim. 1 sobre 4 aqui. Integral de quem? Cosseno de θ dθ é o u, é o du, desculpa.
E aqui embaixo seno ao quadrado, que é u ao quadrado. Tá certo? Então, a integral de 1 sobre u ao quadrado é o quê? Deixa eu fazer aqui no cantinho. Isso aqui é u a menos 2. Então, quando eu integro isso, eu aumento 1 no meu expoente, então fica u a menos 1 sobre menos 1. Né? Aumento 1 no expoente e divido pelo novo expoente. Então, isso vai dar 1 quarto vezes menos u a menos 1. Então, é menos 1 sobre u mais c. Aí vamos finalizar aqui, tá? Porque tem que voltar para as variáveis originais. Primeiro volta para a variável θ, né? Eu tenho que desfazer essa substituição aqui. Desfazendo essa substituição, aí fica menos 1 quarto e 1 sobre u. Então, 1 sobre seno de u. Desculpa, 1 sobre seno de θ, mais c. Aí agora eu tenho que voltar para a variável original. Quem é que é o seno de θ? Agora, se x é 2 tangente de θ, quem é que é o seno de θ? Essa pergunta de fazendo assim, ela é difícil de ser respondida. Mas eu posso aproveitar que eu já tenho esse triângulo aqui e responder quem é que é o seno de θ a partir daqui, ó. Θ é esse ângulo aqui. E o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o seno de θ é x sobre raiz de x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Entenderam? Seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, usando esse meu triângulozinho daqui. Então, vamos voltar aqui, ó. Como pelo triângulo. Pelo triângulo. Seno de θ é cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é raiz de x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, continuando, a integral da gente, que era, deixa eu botar aqui, dx sobre x ao quadrado, raiz de x ao quadrado mais 4, vai ser o quê? Eu já tinha aquele menos 1 sobre 4, que eu vou repetir. Aí era 1 sobre seno de θ, tá? Era 1 sobre seno. Então, é o inverso dessa expressão aí. Vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais 4 sobre x. Certo? Mais a constante de integração. Então, a resposta da integral vai ser essa. Acredito que vai ter dúvida nesse exemplo, tá? Então, se quiserem perguntar, fique à vontade. Não teve dúvida, não? Ô, professor, Oi. eu na realidade eu não entendi a parte da que o senhor fala quando é reversa. Porque a variável antiga, eu não entendi isso aí, só. Ó, aqui mesmo eu fiz duas substituições, não foi? Eu Sim. passei dessa integral daqui de cima para essa e passei dessa integral, passei para essa aqui. Foram duas substituições, ok, mas foram duas substituições que foram de perspectivas diferentes. Nessa minha integral aqui, a variável dela era θ, certo? E eu introduzi a minha variável nova a partir de θ. Eu chamei a variável nova de seno de θ. É o que a gente fazia em todos os outros exemplos, até esse, certo? Essa substituição aqui é substituição normal. A minha variável nova, ela é alguma coisa da variável antiga. A variável antiga era θ, eu defini a variável nova como u é alguma coisa da variável antiga. Então, essa substituição aqui é uma substituição normal
tais que a gente fazia antes. Essa outra não. Por quê? A variável antiga é x. A variável nova é θ. E quem é que está isolado aqui? É a variável nova ou é a variável antiga? A antiga. A antiga. Aqui, quem está isolado é a variável nova ou antiga? A nova. É isso aí que é a inversa. Ah, entendi. Beleza? Na Aham. substituição normal, a variável nova está isolada e é igual a alguma coisa da variável antiga. Na substituição inversa, a variável antiga está isolada e ela é igual a alguma coisa da variável nova. Por isso que é uma substituição inversa, que a perspectiva está invertida. Quem está isolada, ao invés de ser a variável nova, é a variável antiga. Por isso que ela é inversa. Entendi. Beleza? Isso faz com que fique mais difícil de você isolar, desculpa, de você voltar para a variável original no final da integral. Lembra que sempre precisa voltar para a variável original, né? Na substituição direta, que é que nem nesse caso daqui, quando você faz essa integral, aqui, ela fica em função de u, que é a variável nova. Aí é só substituir aqui, ó, pela variável antiga. E aí voltei simplesmente para a variável antiga substituindo. Agora, quando eu vou desfazer essa substituição aqui, ou seja, passar dessa expressão para voltar para a variável x, eu tenho que inverter essa substituição. Eu não posso dizer simplesmente que vai ficar isso. Por quê? Essa expressão é de θ, mas a integral original é de x. Tá certo? Então, eu podia dizer θ é quem aqui? Tangente de θ é x sobre 2. Então, θ é arco tangente de x sobre 2 e substituir isso aqui embaixo. Vai ficar seno do arco tangente de x sobre 2. Fica uma expressão muito feia. Outra forma é simplesmente olhar para esse triângulo aqui. Fica uma coisa mais amigável. Por quê? Eu quero o seno de θ. Seno de θ eu tenho aqui na minha figura. Se o oposto é x e a hipotenusa é raiz de x2 mais 2 ao quadrado, o seno é isso sobre isso. É x sobre a hipotenusa. Então, eu venho e jogo isso aqui. Aí, na hora de eu terminar a minha integração, quando eu faço uma substituição inversa e voltar para a variável original, já que eu tive que introduzir esse meu triângulo, certo? Já que essa substituição vem desse triângulo, eu posso usar o triângulo para desfazer a minha substituição. Já que eu tenho aqui a minha tangente, eu montei esse triângulo a partir da tangente, eu monto o seno a partir dele também, e aí substituo aqui. Tá certo? Então, sempre na hora de voltar para a variável original, uso o triângulo, porque fica mais fácil. Certo? Então, usando a substituição inversa, usando a sua tangente de θ, sempre funciona bem, sempre vai ser uma estratégia boa de integração, se na sua função aparecer raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Deixa eu escrever isso aqui. Sempre que aparecer. Então, se na integral aparecer raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, cogite a substituição inversa x igual a tangente de θ. Eu vou fazer só mais um exemplo, que é para vocês não ficarem bitolados com essa minha afirmação aqui, tá? Eu não disse que é para fazer, eu disse que é para você cogitar fazer, porque pode ter uma forma mais fácil. Por exemplo, integral de x de x dx sobre raiz quadrada de x ao quadrado mais 9. Bem, nessa aí tem a raiz quadrada de x ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, o que dizia aqui era o quê? Se eu tinha x ao quadrado mais 3 ao quadrado, eu poderia cogitar a substituição x igual a
a 3 vezes tangente de θ. Poderia. Se eu fizer isso, dá para fazer? Vai, mas tem uma forma bem mais fácil, que é fazer uma substituição normal aqui, que seria chamar U de x ao quadrado mais 9. Aí du seria 2x dx, e o x dx que tem no numerador eu já mato de uma vez com o du. Tá certo? Então isso aqui vai dar x dx, que é du sobre 2, sobre raiz de u. Ou seja, o 1 meio vou botar aqui na frente. Raiz de u é u elevado a 1 meio. Como está dividindo, fica u elevado a menos 1 meio. Du. Aí, para eu integrar isso, eu aumento 1 no meu expoente. Então, fica u elevado a 1 meio. Menos 1 meio mais 1 dá mais 1 meio. E divido pelo novo expoente. Mais c. Aí, vê. U elevado a 1 meio é raiz de u. Então, raiz de u aqui. E aqui embaixo eu tenho 2 vezes 1 meio. 2 vezes 1 meio dá 1. Beleza? Mais c. Voltando para a variável original, isso vai dar raiz de x ao quadrado mais 9 mais c. E pronto. Já terminou, tá? Não precisou fazer a substituição trigonométrica inversa, porque tem uma forma bem mais fácil. Então, você cogita fazer isso. Mas tenta ver se tem uma forma mais fácil. Se tiver, você faz a mais fácil. Se não achar a forma mais fácil, aí você vai fundo na substituição inversa, só que ela é mais complicada. Então você vai se não tiver outro jeito. Beleza? Mas é aquilo, questão da prova, o que importa é você resolver ela, não importa como. Então, se você já sabe que dá para fazer desse jeito, mas não está conseguindo ver se tem outra forma, pense um pouquinho. Dá para fazer por alguma substituição rápida? Sim, aí faz. Se não der, vai pelo que você já sabe que vai dar, tá? Não fica demorando muito, não, tentando achar uma forma mais fácil de se fazer. Beleza? Alguma dúvida? Então, pronto. Beleza, pessoal. Eu vou finalizar aqui, tá? Já vou enviar os slides lá para o Classroom. E quando o vídeo estiver disponível para eu colocar, para eu baixar a gravação e enviar para o YouTube, eu coloco lá e aí coloco o link lá no Classroom também, tá? Pronto. Aí, o que é que eu vou fazer na aula da quarta-feira de manhã? Eu vou fazer mais 2 exemplos envolvendo isso. Um vai ser envolvendo áreas. A gente vai calcular qual é a área de uma circunferência, certo? Usando integrais. A área de um círculo, no caso. E vamos fazer também a área de uma elipse. A área de uma elipse. E depois a gente vai passar para a última técnica de integração, que é a integração por frações parciais, que serve para aquelas funções chamadas funções racionais, que é um polinômio no numerador e um polinômio no denominador. Tem vários casos para essa técnica, mas provavelmente por questão de tempo a gente vai se ater mais ao caso mais simples, beleza? Já que a gente vai começar a última aula falando ainda um pouco sobre esse método aqui. E aí, à tarde, na quarta-feira, lembra que está marcada a aula extra para a gente fazer exercícios, tá bom? E vão ser exercícios do assunto inteiro. Mas hoje à tarde também tem uma aula de exercícios aqui pelo Meet, tá certo? Eu vou mandar o link também dela daqui a pouco. E aí a gente vai fazer exercícios sobre integrais, sobre o que a gente viu até agora, tá bom? Certo? Incluindo o assunto da aula de hoje, que eu vi agora. Beleza? Então, é isso, tá? Vou finalizar a gravação, porque já está quase dando o horário da aula mesmo, que seria 10 horas. Mas se alguém quiser me perguntar mais alguma coisa aí também, fica à vontade, tá? Deixa eu finalizar aqui.